Vamos considerar aqui a simulação de um movimento harmônico simples. Então aqui eu tenho um programinha que eu fiz no GNU Octave, em que eu tenho a constante elástica de uma mola 10 newtons por metro, a massa é de 1 unidade, e aí eu desloco o corpo preso à mola da posição de equilíbrio de uma distância de 1,2 metros e largo ele a partir do repouso dessa posição. Então vamos ver como é que vai ficar esse movimento. Então aqui em vermelho eu tenho o movimento da partícula. Então ele está se movimentando de menos 1,2 a 1,2. Então nós temos aí esse movimento harmônico. No painel inferior aqui eu tenho o gráfico da posição em função do tempo, que essa função é harmônica, como seria de se esperar. E aqui eu tenho o gráfico em azul, aqui em cima é o gráfico da energia potencial, que é uma parábola, é kx ao quadrado sobre 2, onde x é a posição. E essa cor aqui rosa, né? Isso aqui é a energia cinética da partícula. A soma das duas, da cinética com a potencial, é constante. Tá? Notem que eu posso interpretar a função energia potencial aqui. Eu posso olhar para esse movimento e fazer uma interpretação de até onde a partícula vai se movimentar, olhando simplesmente para esse gráfico da energia potencial. Aqui eu tenho como se essa partícula ela tivesse se deslocando como se fosse um trilho de montanha-russa aqui, que tem a altura definida exatamente pela energia potencial. Então, essa função está deslizando sobre a função, não, eu quero dizer a partícula, é como se ela estivesse deslizando aqui, né? Exatamente sobre o gráfico da energia potencial, e o ponto de retorno é o ponto em que a energia cinética, se eu tiver aqui embaixo, a energia cinética é igual a zero, e é atingida a energia potencial máxima ou a altura máxima aqui, que é o ponto de retorno. Tá? Então isso aqui pode nos ajudar a, digamos, identificar facilmente aqui quais são os limites, digamos, qual o deslocamento máximo que uma partícula tem em movimento harmônico. Ele vai ser aquele no qual toda a energia está na forma potencial, tá? E ele vai atingir, né, o gráfico da energia potencial vai estar atingindo a altura máxima nos pontos de retorno. E bem aqui eu tenho a posição de equilíbrio. A posição de equilíbrio, não por acaso, é o mínimo da energia potencial. Tá? Essa é uma característica que vocês vão ver em uma série de situações físicas. É que a posição de equilíbrio ela corresponde à posição de energia potencial mínima. Agora vamos ver outras formas de energia potencial. Então vamos considerar agora que eu tenho alguma coisa aqui. Vamos considerar agora que a energia potencial, o gráfico da energia potencial não é mais uma parábola, que eu tenho um potencial conhecido como potencial de Lennard-Jones. O potencial de Lennard-Jones ele é utilizado para representar a interação entre dois átomos, por exemplo. Então o formato do potencial está bem aqui, ó, gráfico. Isso aqui é a distância em angstroms. Tá? Então esse gráfico aqui da energia potencial, ele não é uma parábola, então significa que uma partícula se movimentando nesse potencial aqui, ela não vai ter movimento harmônico. Deixa eu descer um pouco aqui e mostrar para vocês qual é a forma que eu vou utilizar na minha simulação.
Então eu vou mostrar para vocês uma animação com essa energia potencial aqui. Tá? Eu vou considerar que o epsilon é 1 e a posição de o R mínimo é a posição de equilíbrio. Então eu vou tratar a posição de equilíbrio como sendo uma unidade. Então notem, aqui eu vou ter 1 sobre R elevado a 12 e aqui menos 2 R elevado, aliás, 1 sobre R elevado a sexta. Então é esse o gráfico do potencial que eu vou estar utilizando, onde o R é o deslocamento, né? É a posição. Vamos para a animação. Vou pegar aqui. Pronto. Então, bem aqui eu tenho o potencial de Lennard-Jones. Notem aqui embaixo é a posição como função do tempo. E esse gráfico, ele não é uma senoide. Então nós não temos movimento harmônico simples. Aqui, ó, eu posso interpretar o movimento dessa partícula. Na verdade o movimento é aqui, é unidimensional, mas eu posso interpretar como se fosse o movimento, né, na hora que eu analisar o gráfico da energia potencial, é um movimento de uma partícula deslizando em cima do gráfico da energia potencial, e aí ele vai atingir esses pontos aqui exatamente nas posições de retorno. Então a partícula ela é deslocada até esta posição, tá? E eu largo a partícula dessa posição. Essa é a ideia aqui. E aí ela vai ter o movimento que está sendo simulado aí. Tá bom? Então ela vai e retorna até essa mesma posição. E aqui do outro lado ela vai atingir o ponto no qual a energia cinética é zero. Toda a energia está na forma potencial. Agora vamos ver como é que a gente pode aproximar esse movimento por um movimento harmônico simples, ou em que situação isso pode ser feito. Então eu vou explicar para vocês como é que eu posso aproximar qualquer função por uma parábola próxima à posição de equilíbrio. Então, para isso a gente vai ter que revisar um conceito de cálculo, que é o conceito de série de Taylor. A série de Taylor, ela é uma série de potências. Então, se eu tenho uma função qualquer, eu posso encontrar qual é a série de Taylor para essa função em torno de alguma posição. Vou chamar posição x0. Então a série de Taylor para uma função f de x é uma aproximação. Ela vai ser igual a f de x0 mais x menos x0 vezes a derivada de f na posição x0 mais x menos x0 ao quadrado sobre 2 segunda derivada de f em x0 e assim por diante. O próximo é x menos x0 ao cubo, é 3 fatorial. Na verdade aqui é 2 fatorial também, tá? Na série de Taylor, só que o fatorial de 2 é 2. Assim, aí aqui seria terceira derivada
na posição x0 e assim por diante. Então, essa é a série de Taylor para uma função f de x. Se a minha função tem um gráfico dessa forma aqui, vou botar f de x. Aliás, eu não vou pegar nem a função f de x. Eu estou interessado numa função, eu vou chamar ela de u de x. Eu quero aproximar, por séries de Taylor, energia potencial. Então vamos supor que a minha energia potencial é dessa forma aqui. Alguma coisa desse jeito aqui. Tá? E aí eu quero fazer a aproximação em série de Taylor nesta posição aqui. Vou chamar a posição x0. Porque essa aqui é uma posição de equilíbrio. Se eu largar uma partícula nessa posição aí, ela vai permanecer nessa posição. Lembra a interpretação que eu dei ainda há pouco? Eu posso imaginar que o movimento de uma partícula em uma região na qual existe uma energia potencial, ele pode ser enxergado como um movimento de uma equivalente, né, eu quero dizer, ao movimento que uma partícula teria se ela estivesse deslizando aqui sobre esse gráfico aqui da energia potencial. É claro, a gente vai ter que considerar que o movimento é somente na direção x. Então, o movimento vertical desse deslizamento aqui eu teria que ignorar. Tá? Mas, de qualquer forma, se eu deslocar a partícula aqui para a direita, ela vai retornar e ela vai ter movimento oscilatório em torno dessa posição x0. Tudo bem? Mas se eu largar uma partícula nessa posição aqui, tá bom? Então a interpretação que eu vou fazer ela está sendo largada no fundo do gráfico da energia potencial, tá bom? Então, exatamente, né? Mas ela na verdade está sendo largada nessa posição aqui. O movimento que eu estou considerando é somente em x, é unidimensional, tá? Então ela está sendo largada dessa posição, mas a energia potencial dela vai estar aqui embaixo. Então esse é o mínimo de energia potencial. Se ela é largada nessa posição aqui, ela permanece nessa posição. Se ela é deslocada levemente para a direita, vai surgir uma força que traz ela de volta. A mesma coisa, se ela é deslocada levemente para a esquerda, surge uma força restauradora trazendo ela de volta para essa posição aqui. Tá bom? Então esse tipo de posição aqui é chamado de posição de equilíbrio. Se vocês olharem para a definição de energia potencial, talvez vocês lembrem que a energia potencial ela é menos a integral de alguma posição, chamar de referência, até a posição x de f de x dx. Essa equação aqui, ela tem uma operação inversa dela, né? Aqui eu estou fazendo uma integração e nós temos a operação inversa dela, que é a derivação. Então, se eu quiser encontrar f de x, eu vou derivar u, né? U é a integral de f, então f, ou melhor, u é menos a integral de f, então f é menos a derivada de u. Tá? Então eu posso escrever bem aqui que a força é menos a derivada de u em relação a x. Tá? E aí agora dá para entender por que essa aqui é uma posição de equilíbrio. Porque a derivada de uma função, ela é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico. Então, se eu fizer bem aqui a reta tangente ao gráfico nessa posição aqui, ela é uma reta horizontal, né? Aqui no mínimo a reta horizontal, coeficiente angular dela é 0. Derivada aqui, 0. Então nessa posição de mínimo, tá? Derivada 0, isso significa que a força é 0, tá bom?
Então, bem aqui, du dx é zero, consequentemente, F é zero. Se a força é zero, eu tenho uma situação de equilíbrio. Tá? Então vamos ver agora como é que eu posso aproximar essa energia potencial por uma parábola em torno dessa posição. Eu quero encontrar o gráfico dessa parábola aqui, ó. Uma coisa assim. Tá? Então eu quero encontrar o gráfico dessa parábola. Eu sei que a série de Taylor aqui, ela aproxima uma função f qualquer. Então eu vou aplicar isso aqui para essa função u. Então eu vou dizer que u de x é aproximadamente igual a um u de x0. Eu estou fazendo a aproximação em série de Taylor em torno da posição de equilíbrio x0. Aí mais x menos x0 u' de x0 mais x menos x0 ao quadrado sobre o fatorial de 2, que é 2, u duas linhas de x0. Eu vou parar aqui. Eu poderia continuar a série de Taylor e obter mais termos para ela. Só que o termo em seguida ele vai depender de x ao cubo. Aí subitamente eu não tenho mais uma parábola, eu tenho uma função cúbica. Então eu quero fazer uma aproximação na qual o gráfico da minha energia potencial vai ter o formato de uma parábola, vai ser uma função quadrática. Por que a escolha da função quadrática? Porque eu sei que a energia potencial do oscilador harmônico tem esse formato. Tá? Então eu quero ver qual é a condição em que o movimento de uma partícula com potencial dessa forma aqui, nessa curva em amarelo, ela é aproximadamente um movimento harmônico. Tá? Aqui é conveniente a gente notar que esse termo aqui é zero. Tá bom? Por quê? Porque eu estou fazendo a aproximação em série de Taylor em torno desta posição aqui, em torno da posição x0. Então isso significa que a minha parábola tem que posicionar onde é que eu quero aproximar a função por uma parábola. Eu vou aproximar ela perto da posição x0. Tá? Então essa é a ideia aqui da série de Taylor. É perto de alguma posição x0. Então esse termo aqui é nulo. E aí o gráfico da minha energia potencial, que eu fiz a aproximação, vai passar a ser esse aqui. Né? U de x aproximadamente igual. Então, a energia potencial é um U de x0 mais x menos x0 ao quadrado sobre 2 U duas linhas de x0. Então vamos guardar esse resultado aqui. Porque agora nós temos uma energia potencial que está escrita dessa forma aqui, da forma como a gente queria.
que é a energia potencial do movimento harmônico simples. A energia potencial do movimento harmônico simples é U de x igual a kx ao quadrado sobre 2. E principalmente, aí eu sei que a frequência dessa oscilação, frequência angular dessa oscilação, é raiz de k sobre m. Ou se for aquele oscilador em que eu tenho duas partículas, né, presas por uma mola, as duas oscilando assim, como se fossem, por exemplo, dois átomos, ou a situação é dois átomos ligados por um potencial de Lennard-Jones, alguma coisa assim, o que vai entrar aqui é a massa reduzida. É só isso, substitui o m pelo μ, que é a massa reduzida. Sim, então olhem só, essa energia potencial aqui, ela está escrita nessa forma. Falta talvez fazer algumas coisas para mostrar que elas são iguais. Primeiro, eu preciso modificar qual é a origem do meu sistema de coordenadas. Eu posso botar a origem do sistema de coordenadas, o x0 é a posição de equilíbrio, eu posso colocar o x0 na posição 0, tá bom? Se eu colocar o x0 na posição 0, aqui vai ficar x ao quadrado sobre 2. E aqui o duas linhas de 0. Então eu preciso só fazer essa transformação. E outra coisa, o zero da energia potencial, onde a energia potencial é definida como sendo nula, é uma escolha arbitrária. Tá? Isso não influencia no resultado dos cálculos em que a gente utiliza a energia potencial. Porque o que interessa nos cálculos em que se usa energia potencial é variação de energia potencial. A gente viu, por exemplo, que a derivada da energia potencial, que é a força, então é ela que entra na segunda lei de Newton. E na hora que eu tenho a derivada, se eu acrescentar mais ou menos uma constante, nada muda, né? Porque a derivada de uma constante é zero. Tá? Vocês devem ter aprendido talvez até no ensino médio, né, que quando vocês querem calcular o movimento de qualquer objeto se movimentando em um campo gravitacional, por exemplo, uma bola caindo próximo à superfície da Terra, caindo sobre uma mesa ou caindo sobre o chão, a escolha do zero da energia potencial é arbitrária. Tá? A mesma coisa aqui, a escolha do zero da energia potencial é arbitrária. Então eu posso tomar a escolha de que a energia potencial ela é zero aqui nessa posição. Tá? Eu posso fazer essa escolha aqui. Basicamente é só pegar e deslocar esse eixo aqui para essa nova posição. Essa é uma mudança de coordenadas. Tá? E aí o zero da energia potencial passa a ser aqui. Tá? É só para mostrar para vocês que essas duas funções aqui tem a mesma forma matemática, bastando a gente fazer essas considerações aqui. Então, a gente precisa redefinir. O que a gente precisa definir é isso. U de x0 é zero. Então eu redefino o zero da energia potencial. Então ele passa a ser nessa nova posição. E redefinindo a origem do eixo x, eu vou dizer que a origem do eixo x está na posição x0. Então se eu fizer isso, a energia potencial que a gente acabou de ver aqui, U de x, ela é U duas linhas do x0 sobre 2, vou colocar assim, U duas linhas de x0, e aí x menos x0 fica x ao quadrado sobre 2. Pronto, é isso aqui. Então a energia potencial passa a ser essa aqui. Então vamos comparar essa energia potencial com essa aqui, que é a do oscilador harmônico. Elas são exatamente iguais, com a condição de que o K é
a segunda derivada da energia potencial na posição de equilíbrio x0. Tá? Consequentemente, eu posso escrever que a frequência de um movimento harmônico, frequência angular de um movimento harmônico aproximado que eu estou encontrando agora, ela é a raiz do K, que é segunda derivada da energia potencial em x0 sobre n. Quando eu falo em oscilador harmônico, eu sempre estou interessado, a grandeza mais importante que eu estou interessado em encontrar é a frequência de oscilação deles. Vocês vão aprender posteriormente no curso em outras disciplinas, né? Em outras disciplinas do curso de Química, vocês devem aprender que quando o exemplo que eu estou dando aqui, que eu estou partindo, que é o exemplo de vibrações moleculares. Quando uma molécula ela vibra, ela emite uma radiação. Classicamente, a interpretação é que a radiação emitida ela tem a mesma frequência da frequência com que essa molécula está oscilando. Tá? Então, no momento que você estuda um oscilador harmônico, principalmente nessa situação aí molecular, e você determina qual é a frequência de oscilação dele, você também já pode descobrir qual é a frequência da luz que ele vai emitir, né? Se ele forem moléculas que estão vibrando, que vai emitir ou absorver. Então essa é uma das principais grandezas que a gente busca em um oscilador harmônico. Então a gente viu aqui uma forma de encontrar a frequência de um oscilador harmônico qualquer, ou melhor dizendo, de um oscilador qualquer. Essa frequência aqui, ela não é necessariamente para um oscilador harmônico, ela é a frequência aproximada de um oscilador qualquer, em que eu estou fazendo uma aproximação dele por um oscilador harmônico. Essa é a ideia aqui. Tá? Quando é que essa aproximação é válida? Vamos ver aqui uma simulação. Vamos voltar, para a simulação que a gente estava fazendo ainda há pouco. Então, olhem só. Para essa situação que está descrita aqui, eu não tenho um potencial que tem o formato de um potencial do oscilador harmônico, né, nessa situação aqui. Então, eu quero aproximar isso aqui, esse gráfico, por uma parábola em torno da posição de equilíbrio. A posição de equilíbrio é a posição x igual a 1. Aqui. Então vamos pegar aqui deixa eu tentar ver aqui onde eu posso sobrepor a aproximação quadrática. Pronto. Aqui. Então olha só. Em vermelho aqui, nesse gráfico, então, em vermelho aqui, eu tenho o gráfico de uma parábola que se aproxima desse gráfico dessa função azul. Essa é a parábola obtida pela série de Taylor. Então, eu fiz a aproximação em série de Taylor dessa função em azul, que é o potencial de Lennard-Jones. Notem que eu estou considerando que a partícula está se deslocando muito distante dessa posição de equilíbrio, ela não segue. Notem aqui em azul qual é a energia potencial que a partícula está seguindo. Então a gente tem essa oscilação aqui dessa partícula em azul. Na verdade, isso aqui é a oscilação, esse é o valor da energia potencial que está sendo atingido, né? É o que está oscilando aqui em azul, tá? Ele está sendo muito distante, muito diferente do gráfico em vermelho tracejado, que é o da energia potencial harmônica, da aproximação harmônica. Então eu preciso de uma amplitude muito menor. Então eu preciso ter oscilações que estejam bem próximas aqui dessa região,
onde a curva tracejada e a curva em azul, elas praticamente coincidem. Então, se eu tiver pequenas oscilações em torno da posição de equilíbrio, aí a oscilação, quer dizer, a aproximação harmônica, ela é válida. Tá? Então, vamos alterar a amplitude dessa oscilação. Então, para isso, em vez de largar a partícula, ela está sendo largada da posição, deixa eu ver, R0 igual a 1,2. Eu vou largar ela dessa outra posição, 1,05. Aliás, vamos fazer mais, vamos fazer 1,1. Vamos olhar aos poucos. Tá, 1,1. Então, se eu largar a partícula dessa outra posição, aqui. Então, nesse caso, notem aqui embaixo que o gráfico da posição em função do tempo já começa a se aproximar mais de uma função senoidal. Tá? Mas mesmo assim não é. Para ser senoidal, eu teria que ter a energia potencial oscilando nessa curva vermelha tracejada, que é a curva aproximada. Então eu preciso reduzir mais ainda eu quero dizer, a amplitude das oscilações. Não somente se as oscilações forem bem pequenas, bem pertinho da posição x igual a 1, aqui, aí sim eu vou ter um movimento harmônico simples, que é a região, como eu estou dizendo aqui, em que essas duas curvas, olha só, é mais ou menos dessa posição aqui até essa, em que essas duas curvas aqui elas estão coincidindo. Então vamos pegar aqui 1,05 como amplitude. Deixa eu pegar essa amplitude menor. 1,05. Pronto. Agora sim. Então a gente vê que o gráfico da posição em função do tempo é uma função praticamente senoidal. As curvas nessa região delimitada, tá? A oscilação está entre essas duas linhas tracejadas em preto aqui. Tá? Não está perfeitamente simétrico ainda. Ela está se deslocando levemente a mais aqui à direita da posição de equilíbrio do que da esquerda. No movimento harmônico simples, isso aí é simétrico. Tá? Mas de qualquer modo, a frequência dessa oscilação ela pode ser encontrada pela expressão que eu passei para vocês, né? É a raiz quadrada de K sobre a massa da partícula, onde K é a segunda derivada da energia potencial aqui em azul, calculada na posição de equilíbrio. Vamos fazer mais ainda, menor, né? Para ver se dá para explicar melhor aqui para vocês. Vou diminuir mais. 1,05, 1,025. Pronto. Então vai vir 0,025 para a esquerda, 0,025 para a direita da posição de equilíbrio, que é 1. Pronto. É essa situação aqui. Então, olhem só. Tá, existe praticamente aqui uma coincidência entre essas duas funções. A função em vermelho tracejado, que é a energia potencial aproximada, então fazendo a aproximação da função em azul por uma parábola. A energia potencial verdadeira é em azul. Tá? E a outra, a aproximação é a vermelha tracejada. Tá? Ela vai corresponder a uma constante elástica igual a segunda derivada calculada na posição de equilíbrio, né? Na posição
tá? E aí eu tenho um movimento harmônico, tá bom? Então, o que é importante vocês tirarem disso aí é que uma partícula que tem pequenas oscilações em torno da sua posição de equilíbrio, oscilações de pequena amplitudes, que eu quero dizer, em torno da posição de equilíbrio, elas são muito bem descritas por movimentos harmônicos. E a constante K do movimento harmônico é calculada a partir da segunda derivada da energia potencial avaliada na posição de equilíbrio.